Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Sequela ou Pedro, também chamado de Jacaré. Vamos falar sobre capacitores. Então, o capacitor é um elemento que pode aparecer no nosso circuito. Na verdade, ele é muito usado em eletrônica de uma maneira geral. Você vai ver ele em praticamente todos os circuitos, enfim, tudo que você tem de eletrônicos vai acabar tendo capacitores dentro, tá? Então, o que ele faz? Para que ele serve? Ele é um dispositivo capaz de armazenar energia na forma de carga elétrica, ou seja, na forma de energia potencial elétrica. Então, ele consegue armazenar tanto carga elétrica quanto energia. Aplicações, ele tem muitas, como eu falei. A gente vai falar de uma mais tarde, uma específica, mas ele armazena energia, né? Não confundir, ele armazena energia, mas de uma maneira diferente das nossas pilhas e baterias, por exemplo, tá? Então não confunde as duas coisas. Capacitor não é pilha, pilha não é capacitor. A única semelhança é que os dois conseguem armazenar carga elétrica e armazenar energia. O capacitor, ele tem esse símbolo aqui, que vocês estão vendo na tela. Então, são duas barrinhas paralelas, tá? Isso porque o capacitor, vamos dizer, a maneira mais simples de você construir, de você entender um capacitor, é como sendo duas placas paralelas que são colocadas muito próximas uma da outra. A gente chama isso de capacitor de placas paralelas. Na prática, eles são construídos de uma maneira um pouco diferente. Então, eles podem ter diversas aparências. Aqui eu coloquei na foto alguns tipos diferentes de capacitores. Você está vendo? A cara dele, a aparência dele não tem nada a ver um com o outro. Então, ele pode ter muitas apresentações diferentes aí. E o capacitor, ele tem uma medida importante, uma característica importante que a gente chama de capacitância. A capacitância diz para a gente mais ou menos, assim de maneira simplificada, né? A capacitância diz para a gente quanta carga esse capacitor consegue armazenar. E ela é medida em farads. Para a gente saber quanta carga vai estar armazenada em um capacitor, existe uma fórmula, que essa aqui é bem simplesinha, tem apenas 3 variáveis, 3 letrinhas. Q igual a C vezes V. Então, a Q é a carga elétrica, né? Vocês já estão acostumados com essa letrinha. C é a capacitância e V é a diferença de potencial. Ou você pode colocar U aqui, tá? A gente sempre usa U para diferença de potencial, mas enfim. Não vou explicar para vocês porque eu não botei U aí. Mas se você pensar que é um U, fica até mais fácil de decorar essa fórmula. Então, Q igual a CV. Carga igual a capacitância vezes diferença de potencial. Então, vocês estão vendo que vai ser diretamente proporcional. Quanto maior a diferença de potencial entre os dois polos, os dois terminais do meu capacitor, maior vai ser a carga armazenada nele. E quanto maior for a capacitância, também maior vai ser essa carga armazenada. Então, o farad, a unidade que eu falei para vocês, a letra que a gente usa para ele é o F. E um farad equivale a 1 volt por coulomb, tá? Então, se você tiver um capacitor que você coloca 1 volt de diferença de potencial e você armazena uma carga de 1 coulomb, você diz que esse capacitor tem 1 farad de capacitância. Só que 1 farad, pessoal, é um número assim, absurdamente alto de capacitância. Na prática, a gente não vai ter capacitores com essa capacidade toda de armazenar carga.
Então, a gente mais frequentemente vai encontrar capacitores na faixa dos microfarads, nanofarad e picofarad. Então, vamos relembrar aqui o que significa isso, né? Eu botei aqui a tabelinha dos nossos prefixos, os prefixos, né, que diminuem o valor da unidade, para a gente lembrar. Então, um milifarad seria um milésimo de farad. Ou seja, um farad multiplicado por 10 a menos 3. Um microfarad é 10 a menos 6. O símbolo é esse mi, né? Ou seja, 10 a menos 6 é 1 milionésimo. O nano significa 10 a menos 9. O nano a gente não costuma usar muito, né, nem nos nossos exercícios de física. O nano é para coisas muito, muito pequenas. Mas para capacitância a gente acaba usando bastante nano e até o pico, que é para coisas menores ainda. Para valores de capacitância muito pequenos. Associação de capacitores. Da mesma maneira que a gente tem associação de resistores, a gente tem associação de capacitores também. Como assim, professor? Vocês lembram que quando a gente tem dois resistores em paralelo, por exemplo, você pode simplificar o circuito simplesmente trocando, né, substituindo, imaginando que esses dois resistores são apenas um resistor com outro valor de resistência. E aí, para fazer essa substituição, você tem que calcular qual é a resistência equivalente. Para capacitores, a gente pode fazer exatamente a mesma coisa. Só tem um detalhezinho, só tem uma coisa que muda. Então, o detalhezinho que é diferente é, quando a gente tiver capacitores em paralelo, para calcular a capacitância equivalente é muito simples. A gente soma a capacitância dos dois capacitores em paralelo. Então, aqui está ilustrado na esquerda, na figura da esquerda, a gente tem dois capacitores em paralelo. Se você não lembra muito bem da aula de resistores, o que significa esse arranjo em paralelo? Mas eu expliquei com muito mais detalhes na aula de resistores. Então, se você não está lembrando, volta lá e dá uma olhadinha. Agora, se você tiver capacitores em série, você também pode fazer essa substituição, né? Só que a formulinha é um pouco mais diferente. Agora, qual fórmula você usa? Exatamente a mesma fórmula que você usa para associação de resistores em paralelo. Então você vai usar, lembra assim, a fórmula dos resistores em paralelo é a mesma fórmula dos capacitores em série. A fórmula dos capacitores em paralelo é a mesma fórmula dos resistores em série. Alguns exemplos de questões que vocês podem encontrar de exercícios com capacitores, tá? Então, botei aqui 3. Questão 1. Um capacitor de valor ou capacitância 10 microfarad. Detalhe aqui, a parênteses, né? Esse U deveria ser um Mi, mas muitas vezes vocês encontram as coisas escritas assim, tá? Em vez do micro, um U, mas significa a mesma coisa, é microfarad, em vez da letra grega Mi, né? Porque é mais fácil escrever U do que a letra Mi. Mas, enfim, um capacitor de valor 10 microfarad tem uma diferença de potencial de 5 volts entre seus terminais. Calcule a carga nele armazenada. O que é a carga? A gente está falando em carga elétrica, né? E para responder essa questão, é aquela formulinha simples que a gente viu que relaciona essas coisas: carga, capacitância e voltagem ou tensão entre os terminais do capacitor. Então, Q igual a CV, simples assim. Você vai multiplicar 10 por 5 e sua resposta vai ser 50 microcoulomb, tá? Não esquecer do prefixo. Então, 50 microcoulomb ou 50 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Questão 2. Qual é a capacitância equivalente de 3 capacitores de 200 microfarad em série? Então, para responder essa, vamos pensar nos resistores, né? Vocês lembram da regra que eu falei?
a gente usa para capacitância equivalente de vários capacitores, a gente usa as mesmas fórmulas, vale todas as fórmulas que a gente aprendeu para resistores em série e em paralelo. Só que ao contrário, então aqui a gente está falando de capacitores em série. Você tem que lembrar da fórmula que a gente usa para resistores em paralelo. Qual que é a fórmula? Aqui você pode simplesmente dividir, né? Como a gente tem 3 capacitores idênticos, você pode simplesmente dividir por 3. Então daria 66,666 microfarad, a capacitância equivalente desses 3 capacitores em série. Questão 3. Qual é a capacitância equivalente de um capacitor de 1 microfarad em paralelo com outro capacitor de 100 microfarad? Bom, para capacitores em paralelo é muito simples. A gente pode simplesmente somar a capacitância deles. Então, a capacitância equivalente desses 2 capacitores seria 101 microfarad. Beleza? Tranquilo? Diodos. Para finalizar, só para não deixar de falar desse assunto, tem um outro carinha, um outro elemento aí que aparece muito em circuitos, tá? É um dispositivo que possui 2 terminais, um a gente chama de anodo e o outro de cátodo, ou ânodo e cátodo, tá? Depende muito do livro que você lê, enfim. Você encontra a gente falando das 2 maneiras. Então, o que esse diodo faz? Ele permite uma passagem unidirecional de corrente. Ele vai deixar a corrente passar no sentido anodo-cátodo, mas ele nunca deixa passar a corrente no outro sentido, no sentido cátodo não passa. Então ele se comporta como uma chave. Vocês lembram que eu falei já para vocês de chaves lá na primeira aula? Quando a gente tem um elemento ali que é um abre e fecha no nosso circuito, a gente chama isso de chave. Por exemplo, um botão que abre e fecha um pedaço do circuito é uma chave. O nosso diodo vai ter esse comportamento. E o diodo abre ou fecha, né, essa chave abre ou fecha, dependendo da diferença de potencial entre o ânodo e o cátodo. Então, se você tiver uma diferença de potencial com o ânodo mais positivo, a corrente passa. Se for o contrário, a corrente não passa. Os diodos possuem muitas aplicações, muitas mesmo, e uma delas, talvez a principal delas, né, a que a gente vê em todo lugar, é a conversão de corrente alternada em corrente contínua. Lembra que eu falei para vocês que a nossa rede elétrica ela fornece para a gente corrente alternada e os seus eletrônicos funcionam todos com corrente contínua. E aí como que faz essa mágica para converter de um tipo de energia elétrica para o outro? Não é mágica, a gente usa um circuitinho, um circuito cujo dispositivo principal elemento vai ser o diodo normalmente. Então, aqui nessa figura está ilustrado isso. Tem uma senoide aqui representando a nossa corrente alternada da rede elétrica, certo? Vocês lembram que a corrente da rede elétrica ela é corrente alternada e ela tem esse formato senoidal. Senoidal vem da função seno, que vocês viram na matemática. Que é basicamente esse sobe e desce em forma de ondinha, tá? Essa corrente, ela tem essa forma de senoide. Vocês devem lembrar que a função seno ela tem valores positivos e tem valores negativos, né? Então aqui na crista da onda, aqui a gente tem valores positivos de corrente. Infelizmente esse gráfico aqui não tem o zero, né? Mas imagina que essa linha é o zero, onde não tem corrente. Então, acima do zero a gente tem corrente passando num sentido, abaixo do zero a gente tem corrente passando no outro sentido. Quando você coloca um diodo, o que acontece? Ele vai permitir a passagem da corrente num sentido só. A gente vai ter uma corrente com esse desenho aqui, que está sempre acima do zero. Como está sempre acima do zero, quer dizer que
ela passa só em um sentido, ou seja, isso é corrente contínua. Para completar esse circuito, pessoal, que converte a corrente alternada em corrente contínua, a gente bota um outro elemento, que é o capacitor. O capacitor armazena carga elétrica, né? Então, quando você estiver pensando em tensão, vamos pensar em tensão, não em corrente, tá? Em diferença de potencial elétrico. Esse armazenamento da carga elétrica consegue fazer com que a diferença de potencial permaneça mais ou menos constante também. Então, aí você consegue converter de uma corrente alternada de formato senoidal para uma corrente contínua de valor constante. Não corrente constante, né, mas com diferença de potencial constante, que é o tipo de energia que os seus eletrônicos gostam de usar, por exemplo. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para falar sobre capacitores. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de fazer a lista de exercício. Um abraço e até a próxima. Bons estudos para vocês.